seja bem-vindo à TV Verdade Presente. Meu nome é Patrícia. Juntos vamos entender um pouco, estudar um pouco sobre o assunto que eu acredito que vai vir muito ao encontro das nossas necessidades no momento que estamos vivendo. Como controlar a ansiedade em meio à pandemia. E eu estava compartilhando essa mensagem com um grupo de pessoas e eu pensei, por que não compartilhar aqui com você? E nesse momento eu quero convidar você a juntos orarmos e discorrer sobre esse assunto, sob a ministração do Espírito Santo. Querido Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar, meu Deus, compartilhando a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que abençoe a cada ouvinte, cada família, cada pessoa. Dá-nos, Senhor Deus, o Espírito Santo, que tudo que for falado aqui seja para alimentar as necessidades espirituais, emocionais de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou convidar você a juntos lermos Isaías 8:22 e nos fala: olharão para a terra e verão tribulação e trevas, escuridão e angústia, e para as trevas serão empurrados. Então, a gente olha e vê que isso é tão atual, esse versículo é muito atual. E a gente percebe que o mundo está mergulhado nessa situação. O que acontece? A ansiedade, esses sentimentos maus, ele traz o que para a nossa saúde? Para a nossa vida? Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Em contrapartida, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Eu quero relembrar que este capítulo que nós vamos estudar, que fala sobre ansiedade, é o livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2 de Ellen White, que trata de assuntos, tanto o volume 1 quanto o volume 2, ele trata de assuntos da mente, fala sobre a personalidade, fala sobre o caráter. Eu recomendo esse livro para toda e qualquer pessoa. Ele é, assim, impressionante. E eu convido você a ler este livro. Então, nós vemos que esse assunto, o descontentamento, esses maus sentimentos, eles contribuem para o quê? Destruir a nossa vida. E os resultados da ansiedade, ele faz com que prejudique a circulação. E direi ainda mais. A citação daqui diz: a tristeza amortece a circulação nos vasos de sangue e nos nervos, e também retarda a ação do fígado. Estorva o processo de digestão e da nutrição, e tem a tendência de ressecar a medula de todo o organismo. Então, além de nos trazer males emocionais, ela nos causa até câncer. Ao passo que estar ansioso não pode resolver sequer um problema que nós temos. Ao passo que a preocupação e a ansiedade não remediam um simples mal, podem produzir grande dano. Mas a alegria e esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho de outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4:22. A gente percebe como esses sentimentos eles são antagônicos, né? Um é oposto ao outro. Enquanto um prejudica a vida, o outro traz saúde não só para si, mas também aos outros. Então é uma questão também de altruísmo, ter esperança, ânimo, porque a gente traz um colorido para a vida das pessoas. E eu acredito que
o cristão ele deve ser assim. E nós já vimos, né, muito do que está escrito e a gente percebe que ser alegre é o fruto do Espírito. E isso faz muito bem, né? Convida Cristo para a nossa vida e convida Cristo para a vida das pessoas, né? Ser um bom perfume de Cristo. Você já viu aquela frase? Eu acho interessantíssimo esse pensamento e uma amiga compartilhou comigo há alguns dias que depressão é excesso do passado, ansiedade é excesso de futuro. E diz assim: não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas, suas não satisfatórias perspectivas, façam nosso coração desfalecer, tremer-nos os joelhos, pender-nos as mãos. Que se apodere da minha força, diz o poderoso, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, 5. Os que submetem a vida à sua direção e a seu serviço jamais se verão colocados numa posição para a qual Ele, o Senhor nosso Deus, não tenha tomado providências. Seja qual for nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for nossa fraqueza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Então nós temos aqui um conselho para nós não nos preocuparmos com o futuro, esquecermos o passado, nós vamos ver também no decorrer desse assunto. E se nós estamos numa situação, Deus ele nos dá aquele ditado, há um ditado muito interessante que os nossos avós falam, ou falavam, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então ele não tem uma situação em que nós estejamos passando que ele não tenha uma providência para isso. A gente sabe que as provações elas são as nossas obreiras. Então a gente já percebe aqui, que não há o que nós temermos. O mundo ele está passando pela epidemia ou pela pandemia, né? E isso tem trazido muitas incertezas. É comum aos seres humanos sentirem essa angústia, ficarem preocupados, pais de família, mães de família, empresários, por que não, né? E eu posso dizer que em meio a tudo isso existe esperança. E Deus ele toma providência para tudo, porque ele rege tudo. Antecipar as dificuldades, ela pode duplicar os fardos. Se a gente ficar pensando, né? O que será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter o meu emprego? Será que eu vou ter o meu salário? Será que eu vou estar vivo? A gente não sabe. O presente, a própria palavra já diz, né? Presente foi dado para nós como uma dádiva. Então vamos viver o hoje. E nós não precisamos antecipar sofrimento, porque nós já temos, Jesus ele falou, basta cada dia o seu mal. Então nós já temos as demandas a enfrentar, os problemas a enfrentar no dia a dia e ainda vamos carregar mais fardos do futuro? Não. Jesus nos aconselha. Nós não precisamos ser assim, né? E diz assim: custará um decidido esforço o mudar a corrente de seus pensamentos. Mas a mudança se pode operar. Sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende de que se fixem a mente em coisas animadoras. Desviem-se eles do sombrio quadro. Qual o sombrio quadro que o mundo está passando hoje? Essa epidemia terrível, né? Então a gente pode desviar um pouco a mente disso, ou totalmente, né? Eu não digo aqui nós estarmos alheios às notícias, ao que acontece. Estarmos informados é importante, mas sem excessos. O ex-ministro agora, né, da saúde, ele aconselhou, e eu achei muito interessante, ele falou:
para deixar um pouco a televisão de lado. Todo o excesso ele faz mal, né? E a gente pode desviar o quê? A mente do sombrio quadro que é imaginário. Por que ele é imaginário? Porque muitas vezes nós estamos, ai, será que eu vou ter essa tal doença? Ai, será? Se acaso em seus pensamentos houver essa conjunção se ou preposição, já é um pensamento imaginário, porque ele não existe ainda. Ai, se isso acontecer, ai, se acontecer aquilo. Então, rompa com esses pensamentos e cultive pensamentos bons. Quem está acostumado a contemplar tragédias, pelo contemplar nós somos transformados. Então, a gente vai ter uma mente que pensa tragédias. Custará um decidido esforço nós mudarmos essa corrente de pensamentos. Talvez começando com o quê? Desviar, mudar a corrente daquilo que nós assistimos, que nós contemplamos. Mudar um pouco, ler a Bíblia, ler um bom livro, ler a palavra de Deus, já vai ser um agente importante nesse processo de mudança. Então nós devemos nos desviar do sombrio quadro que é imaginário, voltando-se para os benefícios que Deus lhes tem espalhado na estrada, e para além destes, aos invisíveis e eternos. Outra questão interessante que eu havia dito, né, que a depressão ela é excesso de passado, traz uma lição interessante esse trecho aqui da página 459, que diz: não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Então a depressão ela é o quê? Excesso de passado. Viver o passado traz o quê? Sombras na nossa vida. Afasta os anjos de Deus e traz os anjos maus. E aí a gente fica carregado de coisas ruins, transmitindo coisas ruins a quem está ao nosso redor. Então pense nisso. Está certo que aqui fala duas palavras interessantes: injustiças e decepções. Quem de nós, meros mortais, nunca passou por um momento de injustiça e decepção? Certamente você já passou por isso. E você às vezes olha para trás e fala: aquela pessoa me fez isto, aquela outra pessoa me fez aquilo. Então nós temos que aprender a deixar o passado e, por alguma razão, ele está lá. Então ele não está com você hoje. É uma página que foi virada na sua vida. Esqueça o passado e viva o hoje. Provérbios 21, capítulo 23. Você pode acompanhar comigo. 21, 23 fala o que para nós? O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então, por que falar tanto de provações? Vamos falar de bênçãos. É grande para conosco a bondosa misericórdia do Senhor. Ele jamais deixará nem desamparará os que nele confiam. Se pensássemos e falássemos menos em nossas provas e mais na misericórdia e bondade de Deus, sentir-nos-íamos erguidos acima de boa parte de nossas sombras e perplexidades. Meus irmãos e irmãs, vós que sentis que estáis a entrar numa vereda escura e como cativos de Babilônia tendes de dependurar as harpas nos salgueiros, tentemos cantar hinos animosos. Direis talvez: como eu posso cantar, tendo ante mim essa perspectiva sombria, com este fardo de tristezas e aflições sobre minha alma? Mas, porventura, as tristezas terrestres
nos privaram do todo-poderoso amigo que temos em Jesus? Não deveria o maravilhoso amor de Deus no dom de seu amado Filho ser um tema de constante regozijo? Quando apresentamos nossas petições ao trono da graça, não nos esqueçamos de apresentar também cânticos de ações de graças. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, 23. Enquanto viver nosso Salvador, temos motivos para incessante gratidão e louvor. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica, remoendo provações, falando de decepções, e aí a gente precisa desviar o olhar disso, E é interessante a gente começar a falar mais das bênçãos. Se nós parássemos para pensar, se na nossa vida a gente não tivesse nada para agradecer, nada, não tivesse nenhum motivo, o que é o bem o contrário, na realidade. E se nós tivéssemos diante de nós somente a notícia, a situação de que Jesus Cristo, que Deus, em seu infinito amor, nos deu Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar, já seria motivo suficiente para sermos gratos todos os dias, todos os momentos. Mas além desse dom maravilhoso, que é o plano da salvação, que é o assunto principal na vida da humanidade, nós temos saúde, ou se nós não estamos com saúde no momento, nós temos vida. E enquanto a vida há esperança, e a esperança é Jesus. Você percebe como converge tudo em Jesus? Quando a gente começa a pensar, e a gente tem motivos de sobra para agradecer. Nós temos muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que nós pensamos, porque Deus ele nos dá, Então aqui na última frase desse trecho, fala que enquanto viver nosso Salvador, temos motivos para incessante gratidão e louvor. Ellen White ela aconselhou um pastor que perdeu a esposa e a filha, não as duas na mesma época, mas uma diferente da outra, e ele fazia dessa dor uma dor de estimação. E ela dizia para ele parar com isso, porque ele tinha uma obra a fazer. Talvez, se nós não conhecêssemos a vida que Ellen White viveu, a vida que ela teve, a gente poderia falar, é muito fácil ela falar isso. Quando ela disse para ele, eu sei do que estou falando, ela realmente sabia. Ela estava ali, uma mulher que havia perdido o esposo e 2 filhos. Que mãe gostaria de passar por uma situação como essa, E ela sempre estava firme no Senhor Jesus, olhando para o Salvador, não perdia o foco. Então, assim, ela é uma conselheira, através de seus escritos, e certamente ela foi uma conselheira na sua época sem igual, porque ela era um exemplo de pessoa e um exemplo de altruísmo, Deixar a si mesmo e ajudar aos outros, pensar nos outros. Então, o que nós podemos fazer com a tristeza? Estou triste, o que fazer? Estás tomado de tristeza hoje? A minha pergunta para você está triste hoje? Fixai os olhos no sol da justiça. Cante aquele hino, fixa teus olhos no Mestre. É uma melodia tão gostosa de ouvir. Não procureis ajustar todas as dificuldades, mas volvei a face para a luz, para o trono de Deus. Então não espere para você ter os seus problemas resolvidos por você mesmo, para ir a Jesus. Que vereis ali? O arco-íris do concerto, a viva promessa de Deus. Embaixo está o propiciatório. E todo aquele que se prevalecer das provisões de misericórdia que foram feitas e se apropriar dos méritos da vida e morte de Cristo, tem no arco-íris do concerto uma bendita certeza de aceitação do Pai por todo o tempo em que durar o trono de Deus. Se você está tomado de tristeza hoje, fixa teus olhos no Mestre.
O arco-íris do concerto circundará você. E a gente não precisa esperar para resolver os nossos problemas, para ir a Jesus. Vamos ir até Ele, do jeito que nós estamos. Ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que levam aos outros os maiores confortos, introduzindo a luz do sol aonde quer que vão. Esses foram purificados e enternecidos por suas aflições. Não perderam a confiança em Deus. Eu quero ser assim. Quando assaltados pelas dificuldades, mas se apegaram mais intimamente ao seu protetor amor. Esses são uma viva prova do terno cuidado de Deus, que faz as trevas assim como a luz e nos disciplina para o nosso bem. Cristo é a luz do mundo. Nele não há trevas. Preciosa luz. Vivamos nessa luz. Digamos adeus à tristeza e descontentamento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez o digo, regozijai-vos. Nós podemos passar pelas maiores provações, mas se nós tivermos o terno amor, a certeza, né? Se nós tivermos o terno amor do Senhor Jesus conosco, nós seremos os melhores consoladores e entenderemos que cada provação é uma obreira para lapidar o nosso caráter. Então, muitas vezes nós não devemos perguntar por quê, mas para quê. E que Deus nos dê olhos espirituais para enxergar as lições que Ele quer nos dar, porque Ele sabe melhor do que nós mesmos aquilo que necessitamos. Essa semana nós tivemos uma preciosa passagem dos escritos de Ellen White e que veio bem ao encontro das nossas necessidades em meio à pandemia. E ela escreveu uma carta para o pastor Stephen Haskell e foi em 1894. Há uns anos antes, houve uma pandemia que chamou gripe russa. E assim, o mundo, né, foi afetado também da mesma forma. E a gente sabe que quando tem uma pandemia, é uma doença que ela acaba ficando por muitos e muitos anos e ataca as pessoas, né, no decorrer. E em 1894, ela escreve uma carta para esse pastor e ela diz o seguinte: em Nova Gales do Sul, fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e no campo. Alguns estão agora muito, muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oramos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Fui severamente atacada e não posso participar de reuniões há 4 semanas, mas não desistir de levantar cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante esse tempo. Que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. Carta 30, 13 de agosto de 1894.
Então ela passou por uma situação da qual nós estamos passando. E talvez, queridos, ela passou uma situação até pior porque ela estava doente. E ela, já debilitada em sua saúde rotineiramente, ela ainda pegou essa gripe, né, a gripe russa, pelos relatos, né, dá a entender que tenha sido essa. Ela tossindo, sangrando pelo nariz, ela não deixou de escrever e ela não deixou de ter ânimo. E aí está a chave para nós esquecermos, vencermos a ansiedade, esquecer de nós e pensar nos outros, desviar os nossos pensamentos da situação. Não digo, mais uma vez eu digo e repito, não sermos alheios, mas não ficarmos nesse excesso de ansiedade, nessa questão do que vai acontecer, do que será de nós. Mas a gente percebe que há pessoas e mais pessoas necessitando muito mais do que nós. E Ellen White nos deu um bom exemplo de altruísmo. Eu acredito que se fizermos isto, nós seremos mais felizes. Ela, em toda a sua dificuldade, ela não deixou de agradecer a Deus por estar tendo a possibilidade de escrever. O foco dela era trabalhar para Deus e ajudar ao próximo. E que o nosso foco também seja assim. Antes de finalizar, eu gostaria de abrir um parêntese. Muitos de nós ainda vivemos em cidades grandes, apinhadas, onde há aglomerações, e muitas vezes nós nos perguntamos: o que eu tenho feito, né? Por que eu estou ainda aqui? São eles os motivos, não dá para dizer aqui, enumerar aqui, né? Mas se você ainda não teve a oportunidade de ir para o campo, de estar longe de todo esse ambiente carregado, né, de coisas ruins, muitas vezes, não fique angustiado, não fique ansioso, não fique preocupado. Confie no Senhor. Eu quero compartilhar com você por que eu estou trazendo este assunto à baila? Porque olhando para esse cenário, a gente pensa no cumprimento das profecias, a gente pensa nos conselhos que Deus nos dá de sairmos das grandes cidades, e nós estamos aqui, né? Talvez você esteja preocupado pensando como sair, como resolver. E isso vai gerando o quê? Um estresse muito grande. Então eu pensei nesse número de pessoas também que eu pudesse falar, né? E essa mensagem, esse parêntese que eu estou abrindo, ela veio muito ao encontro de necessidades de pessoas muito próximas de cada um de nós. Em Jeremias, no capítulo 32, o versículo 6, diz: Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. A ti compete comprá-lo. Então o primo dele veio, né? Deus avisou que o primo dele viria, e assim aconteceu. Verso 8: veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e teu é o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias,
filho de Mazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Eu penso que é interessante o princípio contido neste relato bíblico. Eu não sei se aqui nós teremos ainda muitos anos de prosperidade. Não posso dizer isso. Mas há uma lição nessa situação aqui de Jeremias muito interessante para nós. São lições. Jeremias, mesmo em tempos de tribulação, Deus deu a oportunidade a ele de comprar um campo. Talvez nós hoje tenhamos ainda essa oportunidade. Jeremias, ele conseguiu comprar um campo, ele conseguiu talvez ter feito algumas economias, não sei, né? Não dá para saber muito bem aqui. Mas o que nós sabemos aqui que está escrito que ele comprou, né? Então se ele comprou, ele já tinha um dinheiro. Então nós vemos aqui uma lição de economia. Então, se nós orarmos e trabalharmos de alguma forma, Deus nos dará uma oportunidade de sair ainda para o campo, para onde Ele guiar. Então, acalme seu coração, porque as nossas oportunidades ainda chegarão. Eu creio isso em nome de Jesus, porque Ele pode fazer rios no deserto e Ele preparará um caminho para mim e para você. Para finalizar, vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, nós não estamos nas mãos dos homens, nós estamos nas mãos de Deus. E lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele cuida de nós. Ore, trabalhe. A nossa parte Deus não vai fazer, mas a parte dele Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Então vamos trabalhar e orar, controlar a ansiedade em meio a toda essa situação. Que Deus abençoe você, sua família, e eu espero que essa mensagem venha ao encontro de sua necessidade e ache morada em seu coração. Quando vierem pensamentos das incertezas do futuro, pense no maravilhoso cuidado do Senhor Jesus. Ore, recite salmos, cante cânticos espirituais. E certamente a sombra das trevas vão embora. E a luz celestial, a presença dos santos anjos vão rodear a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu maravilhoso amor. Venha, meu Deus, abençoar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Abençoe sua família, abra-lhe os caminhos e proteja de todo o mal. Ajude-nos, meu Deus, pelo teu poder, confiando em ti, vencer a ansiedade, a depressão, o medo, o pecado a cada dia de nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, a tua presença, a tua companhia e a tua direção. Em nome de Jesus. Amém.